E aí, meu povo lindo, como é que vocês estão hoje, hein? Espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos continuar, pessoal, nosso estudo aí com ângulos na circunferência. Nós vimos na parte um esses 4 tópicos, né? Até chegar aqui, nós vamos ver esses 3 tópicos no vídeo de hoje. Então, vamos lá. O que é um ângulo de segmento? Vamos ver o que forma esse ângulo. Nós vimos ângulo central, ângulo inscrito, cada um tem sua característica, né? Seu jeito de calcular, também existe uma relação entre os dois. Vamos ver o que é um ângulo de segmento. Lembre-se do capítulo anterior, que nós vimos cordas, secantes e tangentes. Nós vamos precisar desses 3 conceitos aqui. Então, o que é um ângulo de segmento? Denomina-se ângulo de segmento o ângulo que tem o vértice na circunferência, ou seja, ó, aqui, ó, o vértice, que é o ponto B, está em cima da circunferência, na circunferência. E todo ângulo é formado por dois lados. Né? Vamos ver quais são os lados de um ângulo de segmento. Então, o vértice na circunferência, um lado contido em uma reta tangente, então, um lado é uma reta tangente, e o outro contido em uma reta secante, as quais passam pelo vértice. Então, observa aqui, ó. Uma parte é uma reta secante. Por que que é uma reta secante? Porque toca em B e toca em C. E a outra, essa aqui, ó, veja que ela só toca a circunferência no ponto B. O ponto A passa longe. Então, nós vimos que por ela ser uma reta tangente, existe uma característica aqui, né? O ângulo entre a reta tangente e o raio aqui é 90, né? Tem essa característica. Mas nós não estamos interessados, né, no ângulo da reta tangente com a circunferência. Nós estamos interessados no ângulo de segmento, que é esse daqui, ó. Vamos chamar ele de x. Esse é o ângulo de segmento, certo? Recapitulando, tem um vértice na circunferência. Um dos lados é uma reta tangente e o outro é uma reta secante. Chamei de x. Como determinar x? Como encontrar x? Ó, o valor do x vai depender do valor de uma única coisa aqui. Perceba que essa abertura aqui dentro tem um arco aqui, ó, cortou a circunferência num determinado ponto, em 2 pontos, né? Cortou aqui nesse trecho, ó. Então, eu vou precisar saber o valor desse trecho aqui. Eu vou destacar esse arco aqui, ó. Então, o x nada mais é do que o valor desse arco, o arco aqui BC, a medida do arco BC dividido por 2. Ele é a metade do valor desse arco. Ah, professora, mas como assim? Olha o tamanho desse arco e o tamanho desse ângulo. Nós vimos que um arco está sempre relacionado com um ângulo central. O ângulo central desse arco seria esse daqui, né? Que eu acabei de desenhar em azul. Então, a medida de x é exatamente a medida desse ângulo aqui, ó. O ângulo central relacionado a esse arco. Então, veja que o ângulo de segmento também está de alguma forma relacionado com o ângulo central. Da mesma forma que o ângulo inscrito é metade do ângulo central, o ângulo de segmento também é metade do ângulo central, responsável por este arco aqui. Como é que eu posso determinar o ângulo A, que é o ângulo de segmento, nessa situação aqui, ó? Ele também, veja só, formado por uma reta tangente e uma reta secante. Então, ele é um ângulo de segmento. Então, eu vou pegar aqui, ó, o arco que está aqui dentro, ó, cortado, né, o recorte da circunferência, que é esse arco, e a medida do ângulo A vai ser a medida desse arco dividido
por 2. Então, nós vimos que o ângulo de segmento, ele tem o vértice na circunferência. Agora, nós vamos ver situações de ângulos que os vértices não estão na circunferência. Na primeira situação, pessoal, perceba, nós tínhamos duas cordas. Duas cordas. E o vértice é um ponto interno, que não é o centro, certo? Um ponto interno que eu digo um ponto dentro da circunferência, que não é o centro. Então nós sabemos que duas cordas, elas se encontram em um determinado ponto que a gente sempre chamava de ponto P, né? Nas aulas anteriores, ficamos com esse costume de chamar de ponto P, né? O ponto P que não é o centro, qualquer outro ponto interno aqui, qualquer outro ponto. Então, o ângulo de interesse é esse daqui, que é igual a esse, certo? É igual, né? São ângulos opostos pelo vértice, então são iguais. Então, se você se deparar com um problema que ele esteja posicionado aqui ou posicionado aqui, o jeito de calcular é o mesmo, ok? Então, veja só. Esse ângulo agora, né, presente aqui nessas duas cordas, perceba que ele não está mais relacionado apenas com um arco, como o ângulo central, o ângulo inscrito e o ângulo de segmento. Ele está relacionado a dois arcos, que é esse daqui, o arco AD e o arco BC. Então, o jeito de calcular esse ângulo X é diferente. A maneira que ele será calculado é dessa forma aqui, ó. O que é que nós vamos fazer para encontrar X? Nós vamos fazer a média entre esses dois arcos, ou seja, soma a medida desse arco mais a medida desse arco e divide por 2. Vamos fazer um exemplo. Ó. Observe as figuras a seguir, calcule o que se pede em cada item. Então, veja só, na situação da letra A, nós temos duas cordas. Perceba que temos a medida desse arco, que é 50, a medida desse arco, que é 40. Esqueça o ângulo B por enquanto. O ângulo A, né, é aquele ângulo lá na situação entre duas cordas. Então, o ângulo A pode ser determinado fazendo o quê? A medida do arco AB mais a medida do arco CD dividido por 2, né? A média entre os arcos. Então, esse daqui mede 40, esse daqui 50, 40 mais 50 dá 90, 90 dividido por 2, 45. Então, o A, a medida de A é 45 graus. Agora observe o A e o B. Os dois juntos formam meia volta. Significa que A mais B é igual a 180. O A nós já sabemos que é 45. Substitui então aí, ó. Agora esse 45 somando, vou passar subtraindo. E assim encontramos B igual a 135. Vamos ver a próxima situação. Nesta situação aqui, nós temos duas secantes. Nós sabemos que duas secantes aqui se encontram nesse ponto P, que é um ponto externo à circunferência. Então, perceba que essa situação aqui, o ângulo X tem seu vértice sendo um ponto externo. Então, nós temos um ângulo cujo o ponto do vértice é um ponto externo e os lados desse ângulo são duas retas secantes. Então, veja que esse ângulo aqui, X, está relacionado a dois arcos também. Esse e esse. Mas de forma diferente da situação em que tem-se duas cordas. Então, o jeito de calcular aqui o X é diferente, mas depende do valor de AB e do valor de CD. Então, quando temos essa situação e queremos esse ângulo aqui, ele será determinado dessa maneira. Nós vamos fazer ó, o arco maior menos o arco menor
e dividir por 2. Né? Vamos ver uma situação prática. Então, veja só, aqui na letra B nós tínhamos o ângulo M relacionado a um vértice, né? Um ponto externo. Seus lados são duas secantes. E observe que o problema aqui nos deu a medida dos dois arcos, o maior e o menor. Então, nós vimos que M vai ser igual a quem? O valor do arco maior, vou só colocar aqui, CD, menos o valor do arco menor, que é AB, dividido por 2. A medida do arco maior é 90, a medida do arco menor é 42. 90 menos 42 dá 48. Dividido por 2, encontramos M igual a 24. Então, M igual a 24 graus. Então, cada caso é um caso. Em cada situação você tem uma maneira de calcular. Mas perceba que os ângulos sempre estão ligados de alguma forma aos arcos que são formados. E quando nós temos agora duas tangentes, nós vimos duas cordas, nós vimos duas secantes e vimos quando temos uma secante e uma tangente. Agora nós temos duas tangentes. O interessante de termos duas tangentes é que existem várias características e várias relações aí que nos auxiliam na resolução de vários problemas. Por exemplo, toda reta tangente tem essa característica, nós vimos, né, de formar 90 graus com um raio. Então, daqui para cá é R. Perceba que de P até O é comum tanto para essa tangente aqui como essa. É a mesma medida, essa distância aqui. Vou chamar de D. Essa distância de P até O. De O até essa daqui, de O até B, perceba que também é um raio. Olha só, o ângulo em A é igual ao ângulo em B. Essas duas medidas são iguais e essas também. Nós vimos que por casos de congruência, nós concluímos que esses dois triângulos aqui, ó, POB e POA são iguais. Então, essa medida aqui, esse lado também é igual a esse. Então, por ter esses lados iguais, olha só. Por ter esse lado aqui igual a esse, veja só, esse ângulo é igual com esse. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo igual a esse. E temos também, ó, este ângulo igual a esse. Então, e essas igualdades aqui, quando nós temos duas tangentes, essa semelhança é como se esse triângulo daqui de cima fosse reflexo desse. Ajuda em várias características, em vários problemas. Né? Então, vou mostrar algumas situações que são muito úteis, esses conceitos relacionados às duas tangentes. De que esse lado é igual a esse ângulo é igual a esse é igual a esse, e aqui, como nós sabemos, né, é o valor do raio. Né? Daqui para cá é R, daqui para cá também é o valor do raio. Então, isso aqui ajuda bastante. Vamos ver algumas situações. Guardem essas informações aí na mente de vocês. Então, olha só, essas informações com as tangentes, com duas tangentes, podem ajudar muito em situações que nós temos uma circunferência dentro de um triângulo qualquer, e dentro de um quadrilátero. Vamos ver o triângulo. Analise para a parte dessa situação. Observe que de C até M e de C até N são duas tangentes. As três são tangentes, observa. Vou marcar aqui para mostrar a vocês. Vou marcar os três raios. De O até N, de O até P e de O até M. Observe que todas elas são tangentes. Todos os segmentos aqui são tangentes. Ó, forma 90 graus aqui, 90 graus aqui e 90 graus aqui. Ou seja, eu posso utilizar, né, as propriedades das duas tangentes que nós vimos agora há pouco ao meu benefício. Então, veja só, C até M, esse trecho, é igual a esse. Então, se eu souber este lado, eu consigo achar este lado. Outra coisa, ó, observe esses dois trechos aqui, ó. Também nós temos duas tangentes. Então, esse trecho de N até B é igual a esse trecho de B até
B. Sempre observe os vértices, ó, daqui até aqui, daqui até aqui. Com o vértice C, nós temos de C até N e de C até M. E, por último, o A, também aplicando as propriedades das duas tangentes que nós vimos agora há pouco, de A até P tem a mesma medida de A até M, ou seja, esse trecho aqui igual a esse trecho. Então, veja que isso aqui pode nos ajudar a encontrar, por exemplo, o perímetro desse triângulo, se você só é conhecedor, né, de alguns setores e não dele todo. Esse mesmo raciocínio para o triângulo eu posso fazer para o quadrilátero, olha só. Novamente, nós temos aqui tangentes. Ó, vou marcar o raio até o ponto de tangência, que é esse daqui. Aqui até esse ponto aqui de tangência. Aqui até esse ponto de tangência. E aqui até este ponto de tangência. Lembrando que o ponto de tangência é o ponto onde a reta toca a circunferência. Então, esse segmento CD toca nesse ponto. O CB toca nesse ponto. AD toca neste ponto e AB toca a circunferência nesse ponto. E observe sempre formando 90 graus. Professor, isso é característico de todos os quadriláteros com a circunferência dentro? É sim. Do triângulo com a circunferência escrita? É sim. É para qualquer situação. Então, veja só. Considerando só olhando para C e para esses dois pontos, nós temos duas tangentes. Então, significa que de C até chegar nesse ponto, tem a mesma medida de C até chegar nesse ponto. Temos aqui, olhando o vértice B, e B até chegar nesse ponto, tem a mesma medida de B até chegar nesse ponto, porque aqui também temos duas tangentes. Vértice a vértice, você observa que existem duas tangentes. Ó, o vértice D, daqui até esse trecho e daqui até esse trecho também temos duas tangentes. Então, essa partezinha aqui é igual a essa. E aqui também, ó, para o ponto A, vamos lá. De A até aqui e de A até aqui também temos duas tangentes. Ficamos com esse trecho igual a este trecho. Vamos fazer algumas situações envolvendo números agora para melhor, né? Que melhora, fixa mais ainda o entendimento. De acordo com os dados indicados na figura a seguir, determine o perímetro do quadrilátero ABCD. Então vamos lá, pessoal, só analisando e usando as relações entre duas tangentes. Observe que cada segmento desse do quadrilátero é tangente a essa circunferência que está aí dentro. Então, veja só, esse trecho aqui, ó, é 4, mede 4. Então, de C até esse ponto aqui, ó, também mede 4. Vamos ver o ponto B. Então, nós temos que de B até M2 é igual até B, esse segmento de B até M1 aqui, ó. Então, se daqui para cá é 8, aqui também mede 8. Prosseguindo, próximo segmento, vamos ver. Temos aqui, ó, de A até M1 é, né, igual a de A até M4. Se aqui mede 6, aqui também mede 6. E por último, nós tínhamos aqui, olha só, ponto D. Então, nós temos que de D até M4 é igual de D até M3. Se esse trecho aqui mede 5, então esse daqui também mede 5. Vamos calcular parte a parte, gente. Aqui, ó, todos os lados desse quadrilátero. Então, vamos lá, mentalmente. Quanto é que mede AB? AB de A até B mede 6 mais 8, que dá 14 centímetros. O lado BC, mede, veja só, 8 mais 4, que dá 12.
O lado CD. Mede, olha só, 4 mais 5, ou seja, 9. E o lado DA, de D até A, mede, veja só, 5 mais 6, que dá 11. O que é um perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, a gente vai somar aí 14, mais 12, mais 9, mais 11, que dá igual a 46 centímetros. Então, nós conseguimos determinar o perímetro desse quadrilátero. Aqui na 3, vamos usar os mesmos conceitos, só que agora é um triângulo. Nós temos o seguinte: na figura a seguir, determine a medida de x indicada e o perímetro do triângulo ABC. Então, veja só, vamos começar com esse trecho aqui. Nós temos B até esse ponto e de B até este ponto, né? Sempre é os pontos de tangência que dividem os lados aqui. Então, ó, se daqui para cá é 6, aqui também 6. Veja só, o ponto de tangência é aqui. Nós vamos precisar seccionar esse trecho aqui. Então, vamos ver aqui, olha só. Nós temos o seguinte, observe que daqui para cá é o raio, daqui para cá também é o raio, né? Ó, mede 3, mede 3. Então, esse trechinho aqui, na verdade, é um quadrado. Então, veja só, se aqui é 3, então esse trechinho aqui é 3. E esse daqui para cá também é 3. Vamos seguindo. O próximo nós temos o seguinte. Ó, pessoal, a questão deu o total de A até chegar em C. Só que nós vamos precisar dividir porque eu preciso encontrar o x. Então, veja só, eu preciso da medida de C até chegar no ponto de tangência. Nós já descobrimos que esse trechinho aqui é 3. Então, é só eu fazer o total, que é 12, menos 3 para encontrar esse trecho aqui, ó. Então, daqui até aqui é 9. Então, vejam, esse trecho é igual a esse trecho. Se daqui para cá é 9, daqui até aqui também é 9. Então, encontramos x igual a 9 centímetros. Pronto, já achei o x. Vou anotar o x aqui. X igual a 9 centímetros, ok. O outro objetivo da questão é encontrar o perímetro. Então, para encontrar o perímetro, nós vamos precisar de todos os lados. Então, vamos devagarzinho, vamos lá. O lado AB, quanto mede? Né? O lado AB, quanto mede? Ó, de A até B, 3 mais 6, 9. De B até chegar em C, ó, é o 6 mais o 9. Soma 6 mais 9, 15. E de C até chegar em A, a gente não precisa somar, porque já tem, né? De C até chegar em A é 12. O perímetro é a soma de todos os lados, então 9 mais 15 mais 12. Dá igual a 36 centímetros. E por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço apertado e até a próxima aula.